Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra. É com a Bíblia aberta que você enxerga. É com a palavra de Deus aberta que você e eu podemos ouvir a voz do divino. Nós estamos aqui. Ele vem, eu vou. O que vou fazer? Quando vou? Para onde vou? Você quer ir para o céu? Amigo, ontem nós vimos, amiga, muito claro os dois grupos, as duas classes, dentre os que abraçaram o Evangelho, aqueles que creem na volta de Jesus. Então agora hoje, no nosso sexto tema, a atuação do batismo diário do Espírito Santo. Como o Espírito Santo quer trabalhar o coração e a vida santificada daqueles que creem. Você viu, fica muito claro, aqueles que creem pregam, aqueles que creem precisam ter e viver um santo procedimento, um procedimento diferenciado, separado do mundo. Nós não somos gentios, nós não somos mundanos, nós não temos a frieza do mundo. Apocalipse fala a respeito do espírito laodiceano. O espírito laodiceano é o espírito das nécias, que é um grupo que está dentro da igreja. Bora lá, irmão. Que isso? Irmã, nós temos que ser claros. O joio e o trigo, juntos. As nécias e as prudentes, juntas. Só como nós vamos definir claramente quem é, só Deus sabe. Nós não podemos julgar. Agora então, para o tema de hoje, nós precisamos ver qual é a obra do Espírito Santo. Primeiro, eu quero lhe convidar a entender, e você já sabe e deve saber, ou precisa saber, que o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa vida física, emocional, mental, intelectual e espiritual. Então ele diz agora que o nosso corpo é um lugar especial, diferenciado, apesar de contaminado pelo pecado. Capítulo 6 e o versículo 19 diz: acaso não sabeis, você não sabe, que o vosso corpo é santuário? Olha, essa palavra é muito forte. Santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Eu queria te dizer o seguinte: você não é dono do seu nariz. Ok? Tá claro? Quem manda em você é Deus. Porque o texto bíblico diz que nós fomos comprados. Então nós pertencemos a Ele. Então é Ele que dita as regras. É Ele que faz. Por isso eu estou abrindo a Bíblia. Para que eu possa falar com autoridade esse assunto tão importante para o remanescente de Deus nos últimos dias. E ele segue e diz: porque fostes comprado por preço. Agora então, em resultado, em ciência de que você foi comprado, glorificai a Deus no vosso corpo. Como glorificar? Como revelar o caráter de Deus na nossa vida? Entenda bem, Cristo veio a este mundo para atuar no pátio, no cumprimento profético da mensagem do santuário. Ali no pátio, ele morreu pelo pecador, ok? Daqui a pouquinho nós vamos ver o pátio, o santo e o santíssimo, no contexto da atuação do Espírito Santo. Então Cristo veio, ele cumpriu o que deveria ser cumprido como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morto na cruz do Calvário, no altar de sacrifício. Aí Cristo foi para o céu. Assim que ele morreu, ressuscitou, ele ascendeu os céus. Para quê? Para entrar no lugar santo, para lhe ministrar a nosso favor, a favor daquele que se arrepende verdadeiramente. Então hoje, se você se arrepende da vida que está tendo e quer melhorar de vida, busque, clame a Deus em nome de Jesus o batismo do Espírito Santo para operar na sua vida. É Cristo que apresenta ao Pai o clamor sincero do nosso coração. E Cristo, ele permanece no santuário celestial, mas a partir de 1844 ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo como função
Ele passou agora a exercer a função de juiz, de investigador, ali no lugar santíssimo, aquele que analisa a vida, o procedimento. Lembra de Pedro? Como deveis proceder? Nós seremos julgados pela nossa vida, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas aspirações da vida, amigo. Apocalipse capítulo 11, versículo 1, diz quem são esses que fazem parte hoje no processo da investigação. São todas as virgens, tanto as prudentes quanto as nécias. Aquelas que estão dentro da igreja, aquelas que dizem que adoram a Deus, aquelas que se dirigem ao altar de incenso, clamando em nome pelos méritos de Cristo o favor divino, o perdão para os pecados. Os dois buscam, nécias e prudentes, o joio e o trigo, todos os dois buscam, ok? Agora, então, nós precisamos entender. Cristo está analisando a vida de cada um. Existe uma obra que é um ministério do Espírito Santo hoje, do batismo de ar no coração. Em São João 16, o versículo 8, diz assim, que o ministério, quando o Consolador vier, ele vai convencer de 3 coisas importantes. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vamos rapidamente dar uma olhada aqui no que seria isso. Convencer do pecado. Nós somos por natureza pecadores, mas nós não podemos nos conformar com essa natureza. Por isso nós buscamos o Espírito Santo, para que ele atue no nosso coração, arrancando a afeição para o mal. Você comete um ato pecaminoso e a sua consciência pesa, é a obra do Espírito Santo. Você comete um ato pecaminoso, o Espírito Santo te convence daquele ato, daquele pecado, e você agora experimenta o arrependimento pela obra do Espírito Santo, e você e eu agora clamamos em nome de Jesus o perdão para os nossos pecados. E Jesus apresenta ao Pai, nós recebemos o perdão. Vamos avançar então. A vida dos discípulos, meus queridos, antes da chuva temporã, era uma vida terrível, mas quando eles receberam a chuva temporã, eles viveram uma vida semelhante a Cristo. Convencer da justiça é de que nós dependemos de Cristo e que nós precisamos de Cristo para ele clamar junto ao Pai, para que o Pai possa dar o sinal positivo, e aí então o Espírito Santo possa agora então selar o nosso coração com a vida de santificação. Hebreus 4,16, acheguemos ao trono e peçamos ali a misericórdia de Deus, peçamos ali o caráter de Cristo, peçamos o batismo do Espírito Santo. Convencer do juízo, que Cristo hoje é aquele juiz justo, que realiza um juízo justo. Agora interessante, Levítico capítulo 23, o verso 27 e o verso 29, diz como nós devemos estar neste dia, o dia do juízo. Nós devemos estar em contrição, porque naquele dia, lá no povo de Israel, aquele que no dia da expiação, que era o dia da purificação do santuário, que era o dia do juízo, que ele não estava vivendo em conformidade, ele era eliminado do povo de Deus. E vai ser eliminado o seu nome, o meu nome, se nós não vivermos em santo procedimento. Vamos orar? Senhor, bom Deus, toma o nosso coração. Está muito claro para nós, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que faz essa obra para vivermos em santo procedimento, conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. É sério. Você precisa compartilhar essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.